Eu moro na comunidade do Engenho Novo. Diz aí 102, o seu podcast favorito. Será mesmo? Está no ar com as notícias e informações sobre o campus Engenho Novo 2 do... Então, bora falar do Pedrão do Engenho? E lá vamos nós. Estamos de volta, meu Engenho Novo. Não grita aqui não, calma, não grita. E sem muita enrolação, vamos mergulhar direto na segunda parte da nossa entrevista com o grupo de pesquisa do NAPNE do campus São Cristóvão 1. Representado aqui pelas professoras Rosemary, Shirley e Ana Paula. Então, aumenta esse volume, arruma essa coluna aí e se liga na vinheta. Gente, são 9 anos de grupo, vocês têm várias linhas de pesquisa, mas quais são os trabalhos, ou as pesquisas, ou as ações que vocês têm mais orgulho? Olha, começando lá de 2016, eu acho que foi quando a Ana Paula aqui mencionou a questão da Varanda do Pum! da necessidade com a gana, ou assim, aquele incentivo, né, aquela motivação que a gente tinha para buscar soluções, né, que hoje as soluções são sempre no nível assim, bastante diversificado, você não consegue ver uma solução numa direção só. Então, eu acho que foi como que no meio desse turbilhão que é a vivência, né, da docência dentro do Colégio Pedro II, a gente vai conseguir não só entrar com o grupo de pesquisa, mas com o projeto de extensão, né? E ele ficou, esse projeto de extensão, circulando em 2016 e 2017. Em 2017 veio essa questão da linha da robótica, que eu não pensava que ia ter tanta expansão, porque não é uma questão de uma linha que se prenda só a estudos, né? Tem determinados estudos que eu faço, que eu não sou nem especificamente da área da robótica, mas sim daquilo que está por detrás, né? Ou seja, né, um exemplo dessa época, que foi 2017, 2018, né, a gente se integrando com a instituição através dos eventos de outros departamentos, veio entre 2017 essa criação, que foi uma inauguração com ex-alunos que tinham, não todos, mas teve aluno que estava nesse projeto da iniciação científica júnior, que gerou, que ajudou a inauguração do projeto da robótica em 2017, e eles ajudaram na prática do projeto específico, que não era o deles, né, que o deles eles responderiam fazendo um aplicativo para ajudar na comunicação das documentações que aconteceriam entre NAPNE e SOEP. Olha a informação aí! CESOP, acho que na época era entre CESOP e SOEP. E aí facilitar, era um aplicativo que ia ficar circulando internamente, porque tem documentações que a gente não pode seguir para fora. Então, acabou que ficou em protótipo. Mas foi uma coisa assim, interessante, né? Ter um professor da área do estágio ali dentro de São Cristóvão 1, fazendo a avaliação deles, da aplicação desses jovens que tinham sido do Campus 1, né? Eles ajudaram a inaugurar esse projeto, que se inaugurou com a presença, na época, tanto da chefia na época, era... André Zé! Não. Já tinha NAPNE, e também da coordenadora da área dos estudantes lá na reitoria. Então, acho que assim, começou pequenininho, logo abriu-se em 2018 essa questão do nível 0, que eram crianças que não precisariam ser cobradas em nada, a gente não participou de nada em 2017, 2018 de Olimpíada. Quando começamos a participar, tivemos um grande destaque, né? Crianças da educação especial, vários autistas, participaram desse nível 1 em 2019, e pela postura que eles apresentaram na regional, que foi o nível 1 ficou em Niterói, né? E os pais se empenhando, porque o coordenador dizia que se eu tivesse apoio dos pais, ele estaria lá. Tamo aí, tamo aqui. Mas ele não poderia ter ônibus, disponibilizar coisa. E eu tive a presença do nível 1 lá em Niterói, tive a presença desse nível 0, do grupo de pais do nível 0, e aí destacou-se, né? E aí quem estava nessa organização
é o pessoal ligado ao FRJ e ao Nacional, né, da Olimpíada, e aí foram presentear lá no pátio do Campo São Cristóvão I. Esses estudantes, a maioria autista, que são autistas assim, bem preservados, eu não vou falar o nome, mas era uma gracinha. Ó, menino lindo! 3 deles e outros estavam em avaliação, que não se sabia se era ou não, mas como o nosso grupo não se prendia só ao público-alvo, ele podia estar lá. Então, e o outro teve até um diagnóstico de um levezinho déficit intelectual, mas também estava nesse grupo. E aí eles foram medalhados. Medalhados. Ah, bom! Porque não é, a medalha geralmente tem para outros níveis, não nível 0, mas pela postura eles tiveram esse incentivo. E ainda foram convidados para ir na assistência, para assistir a apresentação de quem tinha, dos grupos do Rio de Janeiro que tinha ganho para a estadual, que foi no Quitandinha Palace. E conseguir a presença dos pais, levando aquele incentivo, né? Todo mundo muito feliz ali. Então, e levando a bandeira lá do Pedro II. Então, acho que foram momentos assim que eu acho que teve um destaque. Né? Teve também essa situação desses eventos do projeto, que os pais foram participando até 2017, depois a gente não teve mais mão Lá ele! para poder continuar. Também teve períodos que a gente deu uma paradinha por conta de greves, né? E aí, 2019 teve isso, e depois veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu só posso destacar, né, que o grupo manteve acesa Aquela chama! essa empolgação no meio desse turbilhão, com essas reuniões que se tornaram online e meetings, né, participação de pesquisadora externa, que era Esqueceu-se. que ainda está até hoje conosco, não pôde estar aqui hoje, que era a Maria Cláudia, e também uma neuropsi, né, também foi mãe do colégio, e também tinha um sonho de fazer alguma coisa para o Colégio Pedro II, como se fosse um agradecimento, uma gratidão, e está conosco até hoje. No grupo, né? No grupo de pesquisa, e aí quando houve uma solicitação no 2022, já voltando da pandemia, para que fizesse um trabalho com relação a uma determinada situação que estava acontecendo no 5º ano, né, essa pessoa se prontificou a estar. E aí tivemos um trabalho dela para uma determinada situação, que era uma demanda que tinha no campus, e aí ela aceitou, né, e também veio a colaborar em 2019 também com outros grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa da matemática. Tudo é matemática! Que nós temos dentro da ProPGPEC, né, que também alcança os campos do colégio, e ela veio como convidada para falar alguma coisa ligada à matemática dos transtornos mentais. Então, acho que assim, foram momentos de destaque. Depois teve, já em 2023, a possibilidade, já numa nova coordenação da ProPGPEC, a situação de favorecer a entrada de edital dos anos iniciais para a iniciação científica júnior, que ficava só no Campus 2. Então, lá eu apresentei o projeto da robótica e foi aprovado, e aí apresentamos ano passado no evento que teve nos anos iniciais, mas já vinha rolando, né, o trabalho. Mas assim, enquanto grupo de pesquisa, oficialmente, dentro do campus dos anos iniciais, se configurou ali, com edital específico e também com bolsistas específicos. Nós tivemos 2 bolsistas, não conseguia, perdi a terceira bolsa, porque ele era um aluno que foi para o Pedrão, queria continuar vinculado, mesmo no Pedrão, tinha o Experimentaí, ele chegou a participar do Experimentaí, mas ele disse que ele queria estar mantendo o vínculo dele com o grupo de pesquisa de São Cristóvão I. Eu falei, por mim, sim, não havia quem tivesse, né? A gente tinha muito apoio, tanto das chefias de departamento quanto das direções, então ficou. Mas não pôde ser por conta de um critério que tinha no edital, então ele ficou sendo, aproveitamos o 2023 e 2024, ele fez um treinamento, assim, sem ser oficial, de monitoria, um autista com TDAH. É paradoxo que chama isso aí. Então, eu acho que foi também uma amostra de o quanto ele
ficou diferente, né? Assim, em termos de evolução, de jovem que hoje é, e ainda está, né? E ainda está vinculado agora, né, ao nosso grupo. Então, acho que assim, são coisas que eu posso destacar. A chegada de várias pessoas que foram ao longo desse tempo, cada chegada foi muito significativa para o grupo de pesquisa, né? A linha do Renato, a da Renata Landim, que ainda está, a da Lisandra, que é do Campus 2, que também envolvida em outros estudos da academia, né? Que bodybuilder! Até na área específica mesmo da robótica, não, da tecnologia, se mantém e também ajudou a gente agora, né, no edital, né? Quem pôde entrar com produções, né, porque o nosso desejo é a gente ter espaço para essas produções. Então, tanto produções internas quanto produções externas foram consideradas para o grupo por um novo edital que fomos aprovados. A chegada da Shirley, ano passado, né, mantendo essa... aqui eu estou pelo meu lado esquerdo com a inicial, né, que foi a grande motivadora do nosso grupo de pesquisa com o estudante que ela também se dedicou, que dando continuidade aqui com a Shirley em 2022 ou foi 3? 2022, né? Acho que foi 3. 3, né? 22 não estava não? Logo depois da pandemia? Não lembro. Foi 23, né? Então, aí agora, provavelmente, a nossa futura continuidade aqui de liderança com ela. Aqui tem informação! Até por conta dos estudos que está fazendo na academia, que está totalmente vinculado à temática que a gente trabalha e que a gente espera estar evoluindo, atendendo um pouco mais a essa questão que nos chega de demanda de vários campos, né? Então, a gente está aí aberta para estar tentando fazer um esforço de estar sobrevivendo a essa grande movimentação e dínamo que tem dentro do Colégio PSI para as nossas atividades. Eu diria que um momento, a gente teve vários momentos assim, interessantes, né, de resultado bacana, principalmente pensando na linha de processos avaliativos, como é uma coisa muito, do ponto de vista escolar, né, pedagógico, de resultado ali, mais diário. Eu recordo que a minha primeira grande satisfação foi quando esse menino pegou no lápis e pôde fazer os primeiros rabiscos, que era assim, a gente tinha todo um material dele bem grande e tal. Era algo que não estava sendo esperado para aquele momento. Trabalhado sim para que aquilo acontecesse, mas não esperado para aquele momento. Então aquele foi um momento assim muito bom, muito satisfatório. Foi um dia de fato muito enriquecedor. Obviamente, da mesma maneira, outros a gente teve com outras crianças, mas aquele foi um dia assim, que inaugurou, eu acho que o momento mais emocionante de todos. No meu caso, é bem nessa linha, né? Que realmente inclusive nessa linha também de processos avaliativos. Um momento marcante assim, de orgulho foi a percepção de que o estudante que não ficava durante 5 minutos realizando as propostas, participando das propostas de aula, conseguiu ficar durante 40 minutos, né? Que era a nossa ideia mesmo, assim, iniciar o nosso objetivo. Então, a partir das trocas realizadas no grupo com professores que atuaram, né? A professora Maria Luísa, que é professora do Departamento de Educação Musical, que esteve com o estudante antes da minha chegada, essa generosidade em compartilhar as estratégias que davam certo naquele momento. Ela sempre dizia, vai precisar adaptar, porque é outro momento, né? A gente sabe que os avanços não são realmente lineares, então você observa e vê o que é possível fazer, mas a partir desse compartilhamento dela, né, eu tracei algumas estratégias e conseguimos, né, que ele ao final tivesse atingindo esse tempo de permanência e se alegrando, por exemplo, estar sentado no teclado tocando melodias simples ali, né, a partir das propostas. Então esse foi um momento de orgulho, né? Assim, foram alguns momentos nesse sentido de observar. Eu vou então só destacar rapidamente um outro. Ele era um destaque lá no meu também, eu circulo também no processo avaliativos da inclusão nessa linha, e o PEI para ele era um PEI que você já conseguia fazer alguns vínculos com relação ao próprio currículo, né?
ao currículo do primeiro ano, do segundo, acho que foi mais do segundo ano, e depois para a passagem de quinto para o sexto ano, né? Sou aluna da quinta série. Que eu acho que foi muito marcante, e o fato que não era tão assim, a gente não fazia tantas divulgações disso, mas havia diálogos com outros setores. E essa passagem foi assim muito significativa, porque havia uma grande discussão, havia uma grande dúvida, mas havia também diálogos, né? Apesar do nosso pouco tempo de não haver uma divulgação de que essas discussões aconteciam, elas aconteciam entre os setores, e eu, enquanto professora dele também, na época que fiquei como professora de AE, que a minha formação também passa pelo AE, né? Atendimento Educacional Especializado, e mantive essa linha que eu vinha comentando dos contatos com os pais, né? Que a gente não... claro que tem pais que às vezes há um pouquinho mais de dificuldade de um entendimento, mas essa mãe especialmente não, porque ela também comungava da mesma especialização. Então havia um diálogo muito fluido, né, com essa família. E quase que a gente fica ali pelo meio do caminho, e vinha a questão da pandemia também, e a ajuda dessa outra neuropsi do nosso grupo, que não conseguiu, também por motivo de doença, não conseguiu concretizar fisicamente, mas no online deu. E como a mãe também adoeceu, aí a gente não conseguiu fechar isso para aproveitar fazer um compilado dessa documentação que se tinha dessa criança pelos setores internos e trazer a questão da discussão do grupo de pesquisa dessa linha para isso. Aí eu vi que ia chegar o dia do conselho e não daria tempo. Então, quando eu falei isso com a mãe, ela falou assim: não se preocupa, eu trago a informação do grupo de pesquisa do hospital, que como você também pode se posicionar, porque não deu tempo para a gente concluir isso, até por motivo, ela foi era final da pandemia, né? Também teve no hospital. Então, nós podemos dizer assim que nessa parceria que eu tinha com outros setores internos do campus, nós não deixamos que isso corresse sem estar com o encaminhamento. Então, havia um encaminhamento para aquela situação. E essa situação conseguiu se concretizar positivamente e ele seguiu. E depois, mais à frente, já em outro ano, eu pude ver que com todas as limitações que ainda eram visíveis, né, ele estava conseguindo ter uma integração e um respeito e uma condição dentro daquilo que ele conseguiria funcionar, ele estava recebendo uma premiação lá, né, de aluno 10, agenda 10. 10! Acho que era agenda 10. Eu não entendo todos os tipos de premiações que tem, mas eu lembro vagamente que era isso. Então, acho que esses são momentos de satisfação, de alegria! De gratificação para a gente, para nós, né, da docência, que trabalhamos diretamente com aquele processo avaliativo de inclusão e de discussão e dessa movimentação que não permite um certinho, uma simetria, né? Não, agora nós conversamos, agora a gente vai divulgar, agora a gente vai falar, agora a gente vai para o conselho com tudo arrumadinho. Às vezes não dá, mas... É isso, são conquistas sempre coletivas, né? Eu acho que a gente sempre, quando fala aqui, estou ouvindo vocês relatando experiências anteriores também, mas sempre nessa perspectiva do coletivo, né? Quão importante é esse contato das equipes, dos profissionais que atuam nessa instituição, das famílias. E é isso, o trabalho é coletivo, né? Esse é um trabalho realmente para todos, né? Vocês falaram em resultado objetivo, resultado palpável, quando fala na linha de pesquisa e de avaliação. Fala direito, rapá! Falando em resultado palpável, houve alguma mudança, vocês conseguem ver alguma mudança efetiva em relação à inclusão no âmbito do colégio? Tanto no corpo profissional quanto no público discente, houve uma ampliação de oportunidades para os PCDs? Há uma limitação, né? Eu acho que Ahá! depois você completa a linha de a gente está falando
os aspectos, né, de contraposição, mas há uma forte situação que o colégio enfrenta nessa área, tanto da formação quanto da parte recurso físico, né, o pessoal, né, pessoas atuando naquela área, não por falta de interesse dessas pessoas ou dessas docências, né, que você tem muito diversificada no Colégio Pedro II, mas a forma como ele está sistematizado em termos de ter docente funcionando, número de docente tal, não há nenhum estudo dessa simetria. A gente sabe da dificuldade. Isso não é legal. Mas a gente também, ao longo, né, desse período da inclusão, que eu destacaria, eu não consigo não destacar que o grande crescimento desses estudos, dessas legislações, desses direitos vieram no período do início do século, né, com a chegada de várias documentações e amplo, digamos, posição do governo que nós tivemos entre 2002, 2003, né, até 2008. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Que veio a perspectiva educação da perspectiva inclusiva, e depois, 2015, ainda com a Dilma. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Né? Então, não houve perdas nesses processos. Vai todo mundo perder. A perda da CECADI, né, que já comungava dessa questão da diversidade toda está dentro da inclusão, a diversidade é imensa, né, e nós perdemos secretarias ali, né, na mudança, tivemos ganhos quando nós tivemos a equiparação do Colégio Pedro II com os institutos federais, né, que aí veio uma obrigatoriedade de você todos os campos terem NAPNE. Então, eu posso destacar aspectos positivos, mas a gente não consegue atender a isso. Eu aqui na audição das minhas colegas, eu lembro de alguns momentos, até no período agora recente, né, da greve, que eu tive contato com coordenadoras de NAPNEs, e que eu estava ali muito próxima, tentando ver o movimento sensual. A demanda que ela estava sentindo, e humanamente era difícil para ela, porque faltava pessoal, técnicos até teria ali às vezes para ajudar, mas também o técnico também tem os seus limites, né? Ele não pode atuar em determinadas áreas. Ah, coitado! Aí eu falei assim, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu podia fazer algo assim ligado a um aluno específico que eu conhecia e já seria uma ajuda para ela. Mas até isso era difícil. Então, eu acho que eu não posso falar só desses grandes ganhos que a gente teve ao longo dos 25 anos aí, né? E que quase a gente teve uma regressão, né? Com os governos que vieram de 2019 para cá. A gente vinha rezando para sair desse âmbito, né, político indiferente, né, que desrespeitava as diferenças. Então, saímos. Mas nós temos dificuldades nesses processos todos para ter pessoas que, não digo nem totalmente super especializadas, mas que tenham a sua carga horária para disponibilizar, para que a mediação seja atendida, né? Porque falta isso nos Pedrões, falta isso até agora nos Campos 1 também falta. Então, é uma situação que a gente vê assim... É energia aqui, ó, lá em cima, carnaval, alegria. Não está, às vezes, na mão da direção específica ou daquela reitoria, porque existe uma questão mais ampla dessa delimitação de professores que o Colégio Pedro II pode dispor até para abrir concurso. Então, eu acho que assim, é sistêmico, é interno também, e assim, a gente vai tentando ver por que caminhos, né, com uma postura meio de água, né, nas nossas ações humanas, para ver por onde a gente pode ir passando pelas pedras. Porque é muito difícil e, ao mesmo tempo, é muito gratificante quando a gente consegue um ganhozinho. Então, eu acho que o Pedro II Lindo! É lindo! É gostoso! Gostoso! Cheiroso! Cheiroso! tem esses contrapontos que vocês
podem completar, né? Eu acho que, assim, a gente tem um avanço, eu vejo um avanço no que diz respeito a empenho, dedicação dos docentes em conhecer um pouco mais sobre as necessidades dos seus alunos. Talvez por conta da nossa distribuição de carga pesada. As pessoas, de alguma forma, precisam se instrumentalizar para lidar com aquelas crianças, né? Receba a inteligência. Em outros momentos, se não tivesse naquela divisão de carga a necessidade de estar fazendo atendimento anátomo, talvez esse professor não tivesse interesse em estudar e continuasse pensando somente naquela educação tradicional, naquela educação para todos, né? Exatamente. Que não pensa a inclusão do ponto de vista que a gente precisa, porque a gente também, quando começa a discutir inclusão, não é só estar ali, não é só estar o corpo. É você pensar nessas atividades que você vai fazer diferenciadas para o aluno. E também não é só fazer atividade diferenciada. Então, eu percebo um avanço do ponto de vista docente na implicação desse docente com as questões dos alunos. Mas, como a Rose falou, a gente tem uma quantidade muito... A demanda está muito maior hoje de alunos precisando de atendimento do que a quantidade, assim, se a gente for fazer uma relação numérica, a gente tem muito mais criança entrando do que a quantidade de professor disponível para atender essas crianças. E a quantidade de mediadores também, que a gente também precisa ressaltar a importância do papel desses mediadores, né? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Não falo nem dos bidocentes, mas dos mediadores em sala de aula, né? Dos técnicos, né? Desses terceirizados que a gente acaba... Os profissionais de apoio, né? Profissionais de apoio que a gente acaba tendo tanto suporte, né? Na verdade, são os que mais dão suporte para a gente. Então, eu acho que a gente teve, sim, um avanço muito grande no que diz respeito aos docentes, a implicância, ao se implicar desses docentes com relação às questões das crianças. Mas a gente não dá conta ainda. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Está muito distante ainda de dar conta. Tem muito mais necessidade, tem muito mais criança e está muito distante ainda do ideal. Aquilo que a gente, de fato, sabe que pode e deve ser feito. Que pena, amor. Por essas crianças ainda não é o que a gente consegue praticar. Tá bom, o mundo não é o ideal, mas o mais próximo possível disso. E acho que a gente tem um complicador, que é um complicador bom, né, do bem. Eu não entendi o que ele falou. Que a gente tem agora política de acesso, né? A gente tem uma nova legislação, né, que é recente. Procure saber! Que é a 14254, que nos coloca numa condição que, dependendo de quem esteja interpretando essa legislação, cobra da escola atitudes que a gente não necessariamente tem braços suficientes para colocar em prática. Ih, rapaz. Então a gente tem questões para serem pensadas enquanto instituição, questões para serem pensadas enquanto práticas, né, dentro desses processos avaliativos, independente de NAP, independente de grupo de pesquisa, que são grandes reflexões com que a gente vai botar isso em prática. Mas, assim, acho que a gente teve um avanço, sim, sem sombra de dúvida. Só que a gente não está alcançando, ele está numa outra dimensão. Outra dimensão! Referência de velho! A gente avança, está sempre correndo atrás e não consegue chegar onde a gente realmente gostaria de chegar. E aí as discussões no colégio atualmente também têm se encaminhado nesse sentido, né? Tem as políticas recentes de acesso, que favorecem a chegada desses estudantes na instituição,
mas também a necessidade dos profissionais para estarem atuando nesse cenário, né? Então, acho que é uma luta que agora a escola está se encaminhando para travar, né? Sim, e uma distribuição equânime também entre os campi, que isso é importante. Porque Muito importante isso agora. Tem campus que recebem uma quantidade maior de crianças para serem atendidas pelo NAPNE, campus que tem uma quantidade menor, mas nem sempre a gente tem uma divisão equânime aí de profissionais. Né? Vamos animar um pouco o espírito da conversa e vamos falar sobre o futuro. Quais são os projetos futuros do grupo de pesquisa do NAPNE? Alguma coisa que possa adiantar, assim, um spoiler? Olha, não sei se a gente pode dizer isso, né? Eu tenho, assim, a gente já não está com todas as plataformas, assim, atualizadas com cada linha de pesquisa, com quem responde por cada linha, até porque cada um teve um tempo aí que eu estou precisando, e nós, né? Cada uma de nós aqui precisa estar respeitando, porque são questões também ligadas à inclusão, mas também que elas precisam ter o tempo delas para poder chegar junto com a gente. Então, para esse primeiro momento, né, que a gente está reestruturando aí após o ano que a gente teve em 2024, o 25 ainda é um ano de acerto. Mas eu acho que algumas questões estão se acertando, como a aproximação maior, os encontros mais frequentes, né? Esse intercâmbio está um pouco mais próximo. Eu sei o interesse da Ana Paula, que está com alguns projetos já em mente, né? Vem aquecendo isso desde o ano passado. A direção do Campus 1 ela é muito... Legal. Assim, eu não sei se eu posso dizer... aberta, animada e assim, de coração acolhedor, né? Que lindo, cara! É o que eu também sinto em outros campos que eu também estou passeando, assim, tendo contatos, né? E alguns que já estou com as propostas acontecendo. Então, um dos resgates vai ser Sendo farol. Não. O interdepartamental com a matemática. Ah, bom! Que vai ter agora o FESTMAT, né? Então, há uma possibilidade de a gente ser aprovado aí no projeto que foi colocado lá para ser aprovado e a gente trazer a ação viva ali daqueles que são tão entusiasmados com a tecnologia, que tanto pega na 2 quanto pega na 1. Pega geral. Mas só que a gente está com algumas limitações em termos de espaço e em termos também de pessoal para poder dar conta na 1. A gente vai com quem, nesse primeiro momento, a gente está não só ampliando, mas como também atendendo a demanda, porque também existe muita demanda na 2 que a gente não pode dar conta. Então, a gente está aí construindo uma integração com o Experimentaí, né? Que já existia, mas também estava fazendo o seu time de organização. E a coordenação também é nova e também várias pessoas ali também precisam de braços, mas a gente tem feito até algumas reuniões e estabeleceu alguns limites humanos, né? Ela também está, a do Campus 1 também está super interessada, mas só pode ir até aqui. Então, a gente está indo dentro desses respeitos, né? Com essas coordenações e esses professores e, na medida do possível, então a gente está aí, já tem a divulgação, que saiu, essa já está no forninho. Mãe, o forninho caiu! Referência de velho! Aquecido em andamento, que é o projeto da robótica, da linha da robótica, está se integrando, né? Provavelmente ele vai estar sendo absorvido ao longo de um tempo, que não vai ser agora apenas a gente está nessa construção. E o coordenador perguntou, mas por que tem tanta gente aqui já inscrita? Não dá para dar conta disso. A gente tem que fazer uma divisão equânime, porque até aqueles que já vinham com o conhecimento da existência da robótica e multimídia tinham que ter um respeito a eles que já vinham com isso há muito tempo. Então, a gente tentou fazer uma equanimidade em termos de divisão para a manutenção do Bobó de camarão, super fácil e maravilhoso. Experimentaí que estava devagar,
E alguns contatos que a gente está tendo através da nossa coordenação da pesquisa na ProPGPEC. Você está inventando palavra. Para divulgar esses eventos com a prefeitura, que é uma situação que a gente está em conversação ainda. E não sei, aí ela vai estar encaminhando, e mais uma apresentação que a gente não sabe se vai dar conta, que é, ontem a gente estava conversando sobre isso com um dos meninos, né, dos jovens, para ele ajudar nessa situação, para levar um dos robôs que cada evento, ou cada interatividade que a gente faz, geralmente eu gosto de eventos interativos, então a gente tem as peças meio, né, precisando de um carinho depois, mesmo sendo peças robóticas. Então, a gente vai estar vendo isso para ver se a professora, entrando em contato com uma outra colega do Campus 2, ela, que não é de São Cristóvão, ela vai poder fazer essa divulgação até Brasília, que eu não lembro qual é o nome do evento. Esqueceu-se. Mas também não sei se a gente consegue chegar até lá. São coisas em construção. Estou dando um spoiler e nem posso ficar aqui falando muito. Mas é um dos desejos, né? Que é essa aí que também tá a gente teve muito nisso desde 2018, né? Com o interdepartamental com a matemática, né? Com conexões outras, porque ali eu não entro em profundidade com a programação, mas a gente segue uma linha. E o que a gente estuda por detrás dessa programação também está chegando com mais força agora para os nossos estudos, mas não dá para ficar falando isso ainda com níveis de 1 e nível 0, muito menos, nível 1. O resgate do nível 0 não vamos fazer agora, não temos braço. E com relação à questão dos próprios nossos estudos, que vão além de ser trabalhar só a tecnologia, o que está por detrás dessa tecnologia nesse mundo que a gente está trazendo a IA, né? Então aí já é uma coisa que a gente está ensaiando, né? E aí como a gente tem o online aí presente, eu pretendo também fazer uma atualização desses estudos que também se faz aí entre nós pesquisadores, trazer um trabalho da pesquisa da Kate Crawford. Vou deixar no grupo para que as pessoas possam ter um contato e, se precisar utilizar, saber dessas conexões que essa pesquisadora faz, que é muito interessante, né? No livro dela, né? Que você até viu ontem, que é um atlas que vai... Por que atlas, né? Porque essa questão tecnológica está muito ampla, ela quer uma visão mais local, mas ela é também global. E o que a gente está vendo aí, né? Porque o que está por detrás disso será uma nova colonização através da tecnologia, né? Nós vamos ser explorados nas nossas terras raras, né? E o que isso tem a ver com essa discussão e como é que eu posso estar trazendo isso? Primeiro, eu vou ter que estar trazendo para o grupo, né? Então, vai estar um pouquinho desse trabalho dessa pesquisadora, lá vai ficar disponível, já é uma situação que vai estar ajudando as minhas outras colegas a estar se atualizando para estar levando isso um pouquinho, a própria Shirley também, né? Levando isso no nível mais da sua formação no doutorado. Não que ela trabalhe nessa área, mas faz parte da inclusão, né? E ela pode ter a necessidade de precisar fazer algum contato com essa linha que vem por detrás trabalhando com essas questões muito amplas e que a gente tem que estar abertos, né? Abertos a estar entendendo que não há neutralidade nem nessa questão tecnológica, não é neutra e não é imaterial. Ela discute a situação da materialidade que está até numa nuvem. Não, está lá na nuvem, ninguém pega, ninguém... Não, tem materialidade sim. Vamos começar a abrir nossos olhos para o que a gente está vendo aí na nossa realidade do agora, trabalhando com a questão do meio ambiente, trabalhando com a questão do antirracismo, né? Ela está dentro dessa discussão. Então, é isso. E eu sei, eu não vou dar spoiler aqui da minha colega, mas eu sei que ela tem várias situações aí que estão para vir. A Shirley também, né? Que essa é mais ampla, porque ela vai estar numa construção, né? Tanto no doutorado quanto na linha que ela mesma segue, e aí ela fica por conta delas soltar. A gente ainda precisa das autorizações institucionais para determinados projetos serem colocados em prática, mas eles estão a caminho, né? É isso aí, a gente vai
Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos vai trabalhando. Em breve teremos notícias sobre esses novos projetos, com certeza. A gente podia facilmente ficar aqui conversando mais umas horas, só que, infelizmente, a gente precisa encerrar a nossa conversa. Queria novamente agradecer a vocês por terem se deslocado até o nosso querido e amado Campus Engenho Novo 2. Agradecer também a quem ouviu e lembrar que os episódios do Diz Aí 102 estão disponíveis no YouTube, no Spotify e no Deezer. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui no campo com mais garbo e elegância do Colégio Pedro II, é só seguir a gente nas redes sociais. Lembrando que agora a gente está no TikTok também. É isso mesmo que você ouviu. Caça lá o Engenho Novo 2 e vem com a gente. E essa foi uma produção da Superintendência Geral do Campus Engenho Novo 2 do Colégio Pedro II. E contou com áudios de Medo e Delírio em Brasília, Choque de Cultura, Canal Brasil, o Rapa, Engenheiros do Havaí, Belo, TV Justiça, Brian McKnight, The Police, Molejo, Professor Pasquale, Tiririca, Gil Brother, Jamie Lawson, Manuel Gomes, Preta Gil, Disney, Rede Globo, Los Del Rio, Paulo André, Arte Popular, Ivete Sangalo, Igor Guimarães, Um Príncipe em Nova York, Braga Boys, Cocoricó, Fundo de Quintal, TV Gazeta, Raça Negra, Pânico na TV, GNT, Cartoon Network, SBT, Tim Maia, Dudu Nobre, Cupim na Mesa. Acabou essa porcaria!